Olá, sou Fabrício Marques, jornalista, escritor. Estou aqui hoje para falar sobre Vander Piroli, contista admirável e autor de histórias para crianças, que lançou um novo olhar, uma nova maneira de contar histórias para o público infantil e infanto-juvenil. É autor também de um livro clássico já, né, um livro de contos. O Vander era um contista admirável, e um livro que ele lançou em 1966, A Mãe e o Filho da Mãe, foi também um livro muito importante para a literatura brasileira, que ainda hoje é reverenciado, é lido com atenção. E um livro oportuno, né? Continua atual, com histórias que dizem respeito à realidade brasileira e à extrema desigualdade de nossa sociedade, e, portanto, um livro que deve ser é, lido e que deve encontrar ainda muitos leitores para apreciar uma literatura feita de forma muito singular, né? Para falar um pouco do Vander, é importante a gente considerar como que o aspecto biográfico, né? Ou seja, os lances da vida do Vander foram fundamentais, né? Foram determinantes para a literatura que ele praticou mais tarde. O Vander nasceu em Belo Horizonte, de uma família descendente de italianos, né? Os avós dele vieram da Itália, né? Os pais já nasceram aqui, mas descendentes, portanto, de italianos, e foram morar na região em Belo Horizonte, chamada de Lagoinha, né? O bairro Lagoinha, que foi assim, já nasceu junto com a cidade, né? Belo Horizonte é uma cidade projetada, que foi inaugurada em 1897, e desde essa época ela atraiu, né, italianos, né, e outras colônias para trabalhar na construção da cidade. E esses operários, né, a maioria italianos, eles foram alojados na Lagoinha, que ficava fora dessa cidade projetada, né? E então já nasce com esse estigma, né, de marginalidade na própria construção da cidade. Então, o avô do Vander e o pai dele eram operários. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. O Vander também teve mais uma irmã, a Eda, que era 2 anos mais velha que ele. Então, o Vander cresceu, né, nessa região da Lagoinha, e ficou nela até os 27 anos de idade, quando ele formou em Direito, na Faculdade de Direito, né, da Universidade de Minas Gerais, hoje atual UFMG. E o Vander trabalhou poucos anos como advogado. Ele mesmo dizia que não deu muito certo, e ele gostava mesmo de escrever. E ele acabou sendo convidado para trabalhar no jornal Binômio, que, que era um jornal muito importante, idealizado pelo José Maria Rabelo, aqui em Belo Horizonte. E o Vander já entrou, ele tinha uma coluna chamada Nossa Cidade, em que ele escrevia crônicas, né, sobre a capital mineira, sobre lances que ele via. E aí, no Binômio, né, o Vander acumulou muitas histórias nesse espaço, né? Além disso, ele trabalhou também como editor do jornal, né? Assim, com poucos meses de experiência, ele já foi alçado a um cargo de chefia. Então, o jornalismo já estava na, corria no sangue do Vander, né? Já era algo que ele não poderia desvencilhar disso. E aí, o Vander ele era um observador muito atento, né, dos lances que aconteciam aqui na cidade, e ele ia registrando tudo isso nessa coluna, Nossa Cidade.
Depois disso, o Vander, já trabalhando no Binômio, passou um tempo, o Binômio fechou com a ditadura militar em 64, né, o Vander trabalhou lá por volta de 2 anos, e aí ele entrou para o jornal Última Hora. E ali, né, o Binômio era semanal, o Última Hora era um diário, ali ele aprendeu mesmo a lidar a conhecer a fundo o jornalismo, né? Então, mais ou menos em 66, o Vander já tinha essas histórias que ele reuniu nessa coluna do Binômio, e também desde 51, quando ele tinha 20 anos, né, de idade, ele começou a participar de um concurso que era promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, na primeira vez que ele participa, em 51, ele tira o primeiro lugar. E a partir daí ele vai entrando em outros concursos, né? Não só da prefeitura, de outras instituições, e sempre ganhando, tirando segundo lugar. Então, assim, o Vander já tinha um volume considerável de histórias, somando essas colunas do Nossa Cidade com mais essas premiações em concursos de literatura. Um belo dia, ele trabalhando no Última Hora, em 66, chegou para ele um amigo dele, o Jacó Cajaíba, e informou para o Vander: ô Vander, está tendo um, vai ter uma seleção da imprensa oficial e eles estão procurando, assim, eles querem publicar originais de autores mineiros, e eu acho que você devia entrar. E foi praticamente uma intimação, né? O Cajaíba falou assim: ó, você não precisa preocupar com nada, você só me entrega esses contos que eu faço a sua inscrição e fica tudo certo. Aí o Vander fez isso, ele juntou esses textos, né, dessas duas fontes, né, tanto desses concursos quanto da coluna no Binômio, e ele chegou a um número de 18 contos, né, ele reescreveu, o Vander, uma característica dele, ele reescrevia obsessivamente, né, os contos. Por exemplo, um dos que entraram no livro inicialmente tinha 8 páginas e no final ficou com 2 páginas esse texto. Então, muita gente, inclusive, associa a escrita do Vander à do Hemingway, né, no sentido até de uma escrita mais seca, concisa, né, com diálogos muito naturais, espontâneos, né, e não só do Hemingway, como também do Graciliano Ramos, né, nesse sentido de uma escrita realista, cortante. E, enfim, o Cajaíba escreveu, né, essa antologia, e aí o Vander foi selecionado. E, finalmente, A Mãe e o Filho da Mãe foi lançado em setembro de 66, que, curiosamente, é o mesmo mês e ano do lançamento do suplemento literário do Minas Gerais, né? Eles nascem no mesmo período, assim, no mesmo mês e ano. E o Vander então faz o lançamento, né, ligado à última hora onde ele trabalhava, foi um sucesso. Mas aí o livro saiu e o Vander continuou trabalhando. Ele nunca se preocupou assim, em divulgar, né, a obra dele. Era outra característica da personalidade dele, né, muito discreta. Então esse livro, né, todo mundo que lia gostava, mas não teve um trabalho de divulgação, foi ficando um pouco assim à margem, né, vamos dizer, da cena literária. Até que em 74, uma outra editora promoveu uma segunda edição do livro. E nessa segunda edição, o Vander incluiu, além dos 18 contos, né, que faziam parte da primeira edição, ele incluiu mais 3 contos que haviam sido premiados num dos concursos daquela época, que era um dos mais importantes, que era o Concurso Nacional de Contos do Paraná, lá em Curitiba. Então, o Vander foi um dos premiados, e aí com esses 3 contos, né, que era Os Camaradas, Crítica da Razão Pública e De um Relatório Policial, esses 3 contos se somaram aos 18, ficou um conjunto de 21 nessa segunda edição. Tanto a primeira quanto a segunda edição
saem com os 21 contos em uma só sessão, né, começando com Um da Sorbonne, que é um dos contos mais elogiados do Vander. Só que aí, em 76, numa terceira edição, o Vander optou por dividir em duas partes e mudou assim radicalmente a ordem dos poemas. O Um da Sorbonne, que abria, né, as duas primeiras edições, passa a fechar né, essa nova edição, e a partir dessa terceira edição, até hoje, né, essa ficou sendo a ordem apresentada no livro. É um livro que se passa assim com, com, com todas as histórias situadas em Belo Horizonte, ou na Lagoinha, ou na região central da cidade, com personagens que fazem parte dessa fauna com a qual o Vander sempre conviveu e sempre gostou de conviver, que eram pessoas à margem da sociedade, prostitutas, pessoas que viviam na boemia, né, que gostavam de tomar uma cachaçinha. Então, personagens muito peculiares, né, e singulares daquela época. E sempre, né, situados em Belo Horizonte. Então, o Vander Piroli é, por excelência, um autor que coloca suas histórias em Belo Horizonte, mas de uma forma muito universal, né, que poderia se passar em qualquer região, em qualquer cidade, né? E então, acontece uma coisa curiosa nessa segunda edição. No acervo de escritores mineiros, aqui que fica na UFMG, na Faculdade de Letras, né, ele tem uma carta que o Roberto Drummond escreveu para o Vander, que é muito interessante, que o Roberto Drummond fala que esteve naquela primeira, no primeira edição, na primeira edição do livro, né, que foi em 66, né, e que ele comprou o livro lá, mas nunca leu o livro. E que com a segunda edição ele finalmente conseguiu ler o livro, e que ele tinha admirado assim de ver como que era um livro excelente, com contos clássicos, e que ele, né, tinha muito orgulho de conhecer um escritor como o Vander Piroli. E a partir, né, desses momentos, o Vander começa a cada vez mais ganhar admiradores, né? Ele fica muito amigo do João Antônio, né, e de muitos outros escritores, né, que passam a indicar, né, a comentar a relevância do Vander para a literatura brasileira. E nesse livro a gente encontra contos também, além dos que eu já citei. Você tem Festa, que o Sebastião Nunes, por exemplo, considera o melhor conto, né, da literatura brasileira, um conto de 2 páginas, muito sintético, que conta a história assim, de uma história muito simples, de um pai que vai com 2 filhos, um pai negro com 2 filhos, numa lanchonete, comer um sanduíche, tomar um refrigerante, ele toma uma cerveja. É simplesmente o relato dessa cena, mas de uma forma, como eu disse antes, com essas características assim da precisão, né, de uma forma muito objetiva, né, sem muita gordura. Ele vai direto ao ponto para falar desses personagens. E, e falando muito também dessa violência, né, dessa brutalidade que é inerente à sociedade brasileira, né, fruto dessa desigualdade extrema que cada vez só aumenta. E na literatura do Vander isso é evidenciado de uma forma muito forte, né? Então, o Vander, é claro, escreveu depois disso outros contos, né? Em 1980 sai A Máquina de Fazer Amor, 4 anos depois sai Minha Bela Putana, e depois saem outros livros, né? Mas eu queria destacar aqui A Mãe e o Filho da Mãe, que eu indico como assim, quem nunca teve contato com a obra do Vander, é uma experiência única, né? Para ter contato com o que o próprio Sebastião Nunes chamou assim de a experiência de um humanista radical, né? A escrita do Vander é de um humanista radical. E o segundo ponto que a gente destaca também é essa literatura que o Vander
promoveu em relação à literatura para crianças, né? Em 75, ele lançou O Menino e o Pinto do Menino, e no ano seguinte, Os Rios Morrem de Sede, né? Que são os dois principais livros, né? Que o Vander fez para esse público, não só para ele, porque ele mesmo falava que poderia ser lido também por adultos, e é claro que pode, e que são livros que na época chocaram muito a sociedade, né, porque o Vander ele continuou com as mesmas características que ele tinha para escrever para os adultos, ele manteve para escrever para as crianças, né? Então, O Menino e o Pinto do Menino introduz o tema da morte, né? O menino que ganha um pintinho, né? Esse animalzinho morre, né? Esse passarinho morre, o que é um trauma muito grande para a criança. E os rios morrem de sede. Ele termina assim com a criança falando um palavrão, né? Isso em 76, quer dizer, há décadas atrás, né? E de qualquer forma, são livros que causaram, né, muito alvoroço, muito debate, né, a ala conservadora da sociedade se colocou imediatamente contra esses livros, né, e que contavam histórias assim, de uma forma muito realista. Então, nessas histórias, o Vander fala assim, de um pai chegando em casa e pegando uma cerveja, né? Então são situações que normalmente ou quase sempre não entram, né, nessas histórias para criança. E o debate principal era assim que o Vander trazia esse realismo cru para essas histórias para crianças, quando na verdade, né, os críticos, né, dessa tendência diziam que para escrever para esse público a gente tinha que estimular mais a fantasia. No entanto, o Vander dizia assim, não, a vida é muito mais complexa, né? Eu tenho que falar dessa vida real, né? E que pode também incluir a fantasia, né? Por que não? Mas eu tenho que falar dessa realidade, né? Do que essas crianças vivem, crianças pobres, crianças de classe média, baixa. Então, essa era vamos dizer assim, a direção que o Vander procurou imprimir na sua escrita. O Vander, ele morreu em 96 e deixou muitos livros assim inéditos. Alguns saíram póstumamente, né? E assim ele assim, com o passar do tempo ele começou lentamente a ser objeto de estudo também em faculdades, né? Há pouquíssimos trabalhos sobre a obra do Vander, não chegam a 10, mas de qualquer forma é um autor sempre pronto a ser descoberto. Há 3 anos atrás, em 2018, eu fui convidado pelo José Eduardo Gonçalves para escrever uma pequena biografia do Vander, foi lançado então em 2018, Vander Piroli, Uma Manada de Búfalos Dentro do Peito, pela editora Conceito, e é um livro que eu procuro mostrar muito essa relação do Vander com o jornalismo e com a literatura, e como essas duas instâncias, né, uma alimentou a outra na obra do Vander. Tanto a literatura, né, foi abastecida pela experiência do Vander no jornalismo, como o próprio jornalismo ganhou, né, com a experiência do Vander, não só como escritor, mas também como leitor. Então, nesse livro é interessante a gente notar assim que praticamente todos os jornais onde o Vander trabalhou, né, todos já desapareceram, não existem mais, com exceção do Estado de Minas, né? Hoje em dia, que foi o último jornal no qual ele trabalhou, hoje só existe uma edição digital, mas que muito pouco, com pouquíssima audiência, na verdade, assim, em todas as redações em que o Vander passou, né, ele deixou sua marca, foi muito admirado, ele era muito respeitado pelos colegas, né, de trabalho, pelo lado dele de escritor, mas o importante é que
ele assim, outra questão muito importante em relação ao Wander, que ele colocava a literatura de uma forma muito subordinada à vida, né? Então, para ele, a vida era o mais importante, né? E então ele até tem uma entrevista que ele diz assim: se eu tiver que escrever um conto e ao mesmo tempo alguém me convidar para uma pescaria, eu deixo o conto de lado e prefiro ir pegar peixe. Então, essa era a opção do Wander, né? Sempre pela vida em si, né? Mas ele, ao mesmo tempo, né? Claro que ele gostava muito da literatura, ele só não gostava da vida literária, né? Ele tinha certa preguiça desse lado. De qualquer modo, eu acho que hoje a gente está em condição de retomar, né, o contato com essa literatura, de perceber que ela é fundamental para a nossa literatura, as questões que os contos do Wander trazem para a nossa discussão, né, para a discussão não só literária, mas da vida brasileira, elas continuam muito atuais, né, essas discussões continuam muito atuais e com certeza contribuem para a gente entender melhor, não só o Brasil, mas a própria condição humana, né, enfatizando aqui o que eu já falei antes, né, essa questão do Wander como um humanista radical, né? Alguém que era engajado nas coisas humanas, né? Sempre as questões humanas em primeiro lugar. E com um olhar muito assim afetuoso, né, com seus personagens, mesmo aqueles completamente desprovidos, né, de, de condições materiais. Então, especialmente para esses, o Wander tinha um olhar de afeto, mas sem que com isso ele fizesse uma literatura é, assim empobrecida, né, maniqueísta, né, com uma polarização simplista, né, de bem e mal, né, de pobre e rico, nada disso. A literatura do Wander, com palavras e textos muito simples, né, nunca simplórios, nunca simplistas, mas simples, ele conseguia confrontar as questões mais complexas da história humana. Então fica aqui o convite, né, para tomar contato, né, para a gente, em primeiro lugar, fazer uma homenagem a esse grande escritor, né, mineiro de Belo Horizonte, brasileiro, Wander Perolli, é o nome completo dele, Wander Perolli, e que seja um motivo, né, um estímulo para que mais pessoas, né, conheçam a obra do Wander e que mais leitores ainda possam apreciar toda a beleza escondida, né, nos seus contos e nas suas histórias para criança. Um abraço a todos.